E a gente falando ainda mais nesse tema, né? A gente, para tentar entender alguns assuntos da área de teologia, a gente até falou da teologia sistemática, que costuma ser aonde dá mais treta, né? Principalmente quando se É, fala em soteriologia, em aspectos de eleição e tal. E a gente deve ler livros de autores diferentes, que concordam entre si ou que divergem. A gente deve ler apenas aqueles que possuem a mesma linha teológica. Para a gente compreender um assunto específico, qual é a melhor maneira? Ler só o que a gente concorda ou ler o que diverge com a gente? Tô perguntando porque assim, a gente tem muita gente que critica ou o calvinismo ou o arminianismo. sim. Mas a maioria dessas pessoas que muitas vezes estão nessas tretas nunca leram, por exemplo, as Institutas e nem os livros de Armínio, né? Então, como é para você isso? A gente deve compreender uma área específica só com quem concorda com a gente? Muito boa sua pergunta. E eu tenho que apelar de novo para os Uhum, meus teólogos e pastores prediletos, que é o uhum, Lloyd Jones. Não, eu não tem como, porque ele era um mestre de fazer isso, Dani. uhum, Nas grandes doutrinas bíblicas, o que eu gostava dele é isso. Então, por exemplo, quando ele iria falar sobre eleição, sobre uhum, predestinação, ou sobre escatologia, uhum, né? Ele era honesto. O Lloyd Jones, ele é um teólogo honesto. Por que ele é honesto? Ele apresenta todas as visões, uhum, né? E ele fala, eu creio nisso. Então, por exemplo, ele era muito influenciado por John Wesley, uhum, né? O pai do arminianismo aqui, para a é, gente mais próximo, né, do que Armínio, né? O uhum, pai do metodismo para a gente. Então, ele era muito influenciado por John Wesley, tanto que ele é uhum, conhecido pela pregação apaixonante, né, o Lloyd é, Jones. Então, eu gostava dessa honestidade dele. Então, Lloyd Jones me fez enxergar isso. Olha, eu preciso ler Wesley, né? Eu preciso uhum, entender Wesley até porque muito do arminianismo ou daquilo que se é ligado ao Wesley hoje, em alguns uhum, movimentos mais pentecostais, não é realmente o que Armínio e Wesley pensavam, uhum, né? Podemos lembrar que Armínio foi aluno de Calvino. Então, uhum, eu acho que a gente precisa sim, não só ler livros com os quais nós concordamos, né, em uhum, tudo. É uhum, interessante a gente ler outros autores e a uhum, gente pode, muitas vezes, sem sequer saber que às vezes a gente acha que aquele pensamento só está ligado mais ao ponto aqui reformado, mas lá naquele outro autor, às vezes ele é, pensa igual aquele ponto, uhum, né? Uma vez eu li um livro acho que é do John Piper, uhum, cinco pontos do calvinismo, sei, né? E o John Piper ele inverte os pontos, ele uhum, inverte os pontos do calvinismo, mas no final o resultado é o mesmo. uhum, Então é interessante porque a gente fica brigando por causa disso. Por exemplo, quando você vai brigar as tretas que vêm sobre escatologia, né? As tretas que vêm sobre escatologia. uhum, Ah, porque eu sou milenista, porque eu sou pré-milenista, porque eu sou pós. E no final, cara, o que importa é que Jesus vai voltar. E é, todas as visões têm isso, é, né? E a gente fica tretando por isso. Então, é, por exemplo, eu senti isso agora, e já fui cobrado pelo meu tutor no meu TCC, uhum, né? Porque eu estava trazendo autores que concordavam com a minha tese. Eu uhum, estou defendendo as duas naturezas de Cristo, né? uhum, Como divino e homem, como Deus e como homem. sim, Mas eu tenho que trazer autores que pensam diferente. Então, estou tendo que ir ler alguns que pensam diferente, uhum, né? Não só que vão concordar com o que eu vou defender. Então, eu acho uhum, que é importante. Então, por isso que eu falo, o de Jones era craque nisso, porque ele colocava o Wesley e o Whitefield na mesma mesa. Assim como eles foram, é, né, em certo momento da caminhada, né, é, cristã, embora as divergências que Wesley e Whitefield tinham sobre algumas coisas, uhum, mas o Lloyd Jones ele é craque de colocar
alguns diferentes na mesma mesa, sabe? Aliás, tem uma história, né, de George Whitefield e o John Wesley, quando perguntou que o John Wesley ele fez o velório do George Whitefield, um calvinista, né? E uma vez perguntaram para ele se ele ia encontrar John Wesley no céu ou ao contrário, não lembro qual era a ordem, mas um perguntou para outro: olha, quando você chegar no céu, você vai ver o John Wesley no céu? Falou assim: ó, acho que não. E perguntou assim, mas por quê? Porque ele vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir enxergar ele, né? Então, é uma boa maneira aí da gente aprender a levar as coisas com mais levezas, né? Exatamente. E como um estudante de teologia, quais critérios você usa para escolher aquilo que você vai ler? Muito bom, muito boa pergunta. Eu tenho 2 critérios que são importantíssimos e eu sempre repasso essa dica. E eu recebo muito, às vezes, amigos que me mandam foto. Levi, o que você acha desse livro? Me indicaram. Levi, aí, o que você acha desse autor? Nunca vi. Então, aí está já o meu primeiro ponto. Conhecer o autor. Conhecer o autor. Se eu sei quem é aquele autor, eu não tenho medo de comprar aquele livro. Eu conheço o autor, eu sei quem ele é e não titubeio na hora de comprar. Se eu nunca li aquele livro, e sempre quando alguém me pergunta assim, Levi, tô com um livro de tal autor aqui, eu não li aquele livro, eu Levi não li, eu falo, cara, pode comprar. Pô, mas assim pode. Você não lê? Pode, porque eu conheço o pensamento, a escola, né, daquele teólogo, daquele pastor, enfim, pode comprar. Aliás, tem um professor de seminário aqui em Campinas, só te cortando, que ele diz assim, eu não indico livros, indico autores. Pronto, é isso aí. E o segundo critério é a editora. No segundo critério, porque eu já, às vezes, esses dias, uma amiga mandou a foto de um livro, não conheci o autor, um amigo dela, que não é amigo em comum nosso, indicou o livro, e eu falei, olha, para essa minha amiga, eu não conheço esse autor, mas eu conheço a editora. Essa editora só publica coisa boa. Ela falou, porque eu gostei do título, eu dei uma folhada que já gostei do que o cara fala. Beleza. Falei, esse é o meu segundo critério. Saber se aquela editora é idônea, se eu sei também a linha que aquela editora segue, é o meu minha segunda forma de avaliar. A terceira é indicação pessoal. Às vezes eu não conheço a editora, às vezes eu não conheço o autor, mas eu conheço o meu amigo. Então, e ele me conhece. Então, Levi, lê esse aqui, lê esse cara. Eu posso não conhecer o autor, eu posso não conhecer a editora, mas eu confio no meu amigo. Mas se você não tem um cara que vai te indicar muitas vezes, eu acho que os 2 critérios são os mais válidos. Você conhecer o autor, né, e a editora, e indicação de um amigo.